A paz do Senhor, tudo bem? Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra e eu gostaria de ler essa palavra com vocês e falar um pouquinho sobre ela. Ela está em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 1 em diante. A gente vai lendo e vai falando aqui um pouquinho sobre. Então vamos lá. 1 Samuel 25, a morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultamento onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. Tá? Grave esse nome, é Nabal, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Então, seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail. Também é outra figura que nós vamos falar hoje. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo de Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não nos maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e lhe darão. Por isso, seja favorável, pois estávamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos nós, seus servos, a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: põe as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. E também Davi, cerca de 400 homens, acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas eles os insultou. Porque Nabal, infelizmente, ele não era um homem sábio. Ele era um homem extremamente arrogante, ele era um homem que não agia com sensatez, ele era um homem insensato, né? E uma coisa nossa, ia transformar uma matança por causa de, assim, uma besteira, dizemos assim, ia se transformar numa matança por causa da insensatez, né, de Nabal. Então vamos lá. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram durante todo o tempo que estivéssemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite. Não, calma aí. Vou voltar aqui um pouquinho que eu pulei um versículo. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas eles os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivermos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivermos como eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor, sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em uns jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido, porque ele era um homem extremamente arrogante. Se ela falasse isso para ele, sabe o que ia acontecer com ela, né? Então ela fez o quê? Silêncio. Uma das coisas que nós vamos aprender aqui nesse capítulo, que nós vamos falar daqui a pouco.
seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal? Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante a Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez acompanha contudo. Eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que prenteiam fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que está a tua serva trouxe ao teu senhor, ao meu senhor, seja dada aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reinado duradouro para ti, que travas os combates do Senhor e toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar a vida de meu Senhor estará firmemente segura como dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito, meu Senhor, todo o bem que prometeu, tivesse nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá o coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembre-me da tua serva. Vamos até aqui. Então, Nabal, ele não foi sensato, né? Ele não foi sensato, ele foi insensato. E acabou fazendo com que Davi ficasse ali com a fúria. E aí ia ser um derramamento de sangue para uma coisa que poderia ser resolvida. Mas assim, tanto homens de Nabal quanto homens de Davi seriam mortos, iam ter um super derramamento de sangue. E assim, essas mortes podiam ter sido evitadas se Nabal tivesse um pouco mais de sensatez. Mas ele era um homem sensato, um homem rude. A Abigail casou com ele porque a Abigail era uma mulher ótima, mas ele não. E assim, naquela época, muitos casamentos eram arranjados. E poderia ter sido assim que a Abigail tenha casado com Nabal. Porque Nabal, ele possuía muitas riquezas, né? E a família, com certeza, queria. Porque as mulheres, antigamente, elas queriam muito agradar a sua família. E aí, então, com certeza, deve ter casado Nabal. Essa é uma aplicação pessoal que eu tô fazendo, tá, gente? Pode ter sido porque ela se apaixonou e casou, tá? Uma aplicação pessoal. Mas ela é uma mulher muito sábia. E quando eu falei no começo do vídeo que ela ficou calada, não é que você não vai contar as coisas pro seu esposo, que você tem que ficar calada, não. É porque tem horas que a gente precisa se calar mais. Às vezes a gente fala muito, age muito por impulso, fala o que vem na telha, fala o que vem na cabeça. E às vezes é momento da gente ficar quieta, ouvir ao Senhor, ficar orando com sabedoria e pedir ao Senhor que guie nossas palavras para a gente saber exatamente qual será a hora de falar. Vamos seguir aqui o texto. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, ó Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo romper do dia. Então, morreria aí muitos homens de Nabal. E também, né, numa guerra, numa coisa, acabaria morrendo homens de Davi também, né? Então, Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi que você disse: atenderei ao seu pedido.
Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa. Como um banquete de rei, ele estava alegre e bastante bêbado. Então, ele estava super bêbado porque estava fazendo uma festa. Então, ela ficou quietinha, ela não falou nada pra ele. Ah, por que ela não falou nada que ela tinha feito? Ela ouviu o Senhor, ela foi uma mulher sábia, fez todo esse estoque, todos esses presentes, levou a Davi, fez súplicas pelo marido dela, porque inclusive ele também poderia ter sido morto. Então, ela fez súplicas pelo marido dela, então conseguiu evitar esse derramamento de sangue, e ela não falou nada porque ela foi sábia, porque ele estava bêbado, provavelmente nem lembraria do que ela tinha falado, ou então agiria com grosseria por estar bêbado. Então ela ficou calada e não falou nada com ele. E aí, bêbado, e nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal já estava sóbrio, né? Então, olha como que ela é sábia. Sua mulher lhe contou tudo que ela sofreu, um ataque Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então, olha só, o Senhor matou Nabal, né? Então, assim, Abigail, ela foi uma mulher muito sensata. Abigail, ela evitou que vários homens inocentes morressem. Ela evitou uma matança, né? Ela foi sábia, e ela foi sábia em tudo. Além dela evitar que os homens morressem, ela foi sábia no agir com seu esposo, porque ela falava nas horas certas, ela não falava nas horas erradas. Ela não era aquela mulher insensata, uma mulher tola, que às vezes você quer agir por impulso e fala nas horas erradas, com seu esposo, com pessoas que te rodeiam, com seus familiares. Você é aquela mulher que fala em horas que não é para ser falado. E Abigail, ela soube a hora que ela precisava falar. Ela soube a hora que ela precisava agir. E debaixo da cobertura do Senhor, e debaixo dos mandamentos do Senhor, e debaixo ali de que o Senhor ordenava para ela, ela falava. Vamos continuar o texto aqui. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Olha só, gente, que coisa mais linda. Quando uma mulher, ela age com sensatez, ela age seguindo os princípios do Senhor, ela age debaixo das mãos poderosas do Senhor, o Senhor vai redimir essa mulher. Ela foi redimida pelo seu ato de viver uma vida conforme o Senhor quer. Calar na hora que tem que ser calado, falar quando precisar falar, usar as estratégias vindas do Senhor. E o Senhor vai e faz isso com essa mulher, né? Gente, essa mulher foi extraordinária. Ela evitou um derramamento de sangue, ela evitou que uns 400 homens aí, fossem mortos, né, ou sofresse alguma coisa. Esses homens que, por sua vez, tinham suas casas, suas esposas, seus filhos. Ela sofreu com que os inocentes também do lado de Nabal sofressem retaliação do rei Davi pela cachola ruim de Nabal, pela sua arrogância, pela sua insensatez. Ela fez com que tudo isso fosse evitado, porque ela agiu com sabedoria, sabendo a hora de falar, a hora de ficar calada, e de agir de forma honesta e agir conforme o Senhor quer que nós ajamos, né? Então, Davi pediu para que chamasse Abigail. Olha que história maravilhosa, né? Uma mulher que foi redimida pela sua sabedoria. Então, vamos continuar aqui o texto. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disse a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. E Abigail, gente, assim, ela era uma mulher formosa, uma mulher linda, né? Uma mulher linda e sábia. Ela é linda por fora e linda por dentro. Quantas vezes nós somos mulheres lindas por fora, cheirosas, nos arrumamos, mas por dentro nosso coração
é um coração insensato, né? Nós não, Deus está falando, Ingrid, faça isso, eu tô indo para outro caminho. Ingrid, faça aquilo, eu tô indo para outro caminho. Falando na hora que não tem que falar, ficando calada na hora que tem que falar. Agindo por meu braço forte e não confiando no Senhor e nem agindo com a sabedoria do céu. Quantas vezes nós não somos assim? E Abigail, ela foi uma mulher que ouviu ao Senhor e evitou que toda essa catástrofe tenha sido feita. E aí o Senhor, o próprio Deus, né, matou o seu esposo pela falta de sabedoria e insensatez dele e redimiu essa mulher, fazendo com que Davi se lembrasse dela. Porque, gente, uma mulher sábia dessa, Davi pensou, nossa, a mulher tá viúva. E as mulheres viúvas naquelas épocas, elas ficavam à margem da sociedade. Por isso que Deus fala para cuidar das viuvinhas, porque elas ficavam à margem da sociedade, como os órfãos, né? Elas ficavam à margem. Quem cuidaria dessa mulher agora que ela estava viúva, sem ninguém para proteger, sem uma casa, um alicerce, né? Mas, então o Senhor, o esposo foi morto, mas o Senhor redimiu, né? Trazendo ela, porque sabe que ela ficaria à margem da sociedade, porque as mulheres viúvas da época ficavam à margem, né? Ficavam ali sem um cuidado de alguém. Então o Senhor lembrou dela. E Davi, e olha só, por ela ter sido uma mulher sábia, de coração puro, uma mulher que usou a sabedoria vindo do alto, Davi se lembrou dela. Davi não lembrou dela só porque ela era bonita. Davi não lembrou dela só porque ela falava bem. Davi lembrou dela pela sua sabedoria. Então, olha só. Então Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e levar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento, porque né, ela, rapidinho, não foi besta, né? Ia ser esposa de um rei. Então Abigail logo montou no jumento e acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi, tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainon de Jezreel, 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltier, filho de Laís e de Calim. Então, olha só, gente, essa mulher, ela foi sábia. Ela evitou uma matança, ela evitou mortes, ela evitou a ira do rei Davi contra o seu esposo. E ela também evitou que pessoas inocentes de ambos os lados perdessem a vida. Essa mulher, ela foi sábia no agir, ela foi sábia no calar, ela foi sábia no falar, ela foi sábia em ouvir ao nosso Deus. Ela agiu quando tinha que agir, ela ficou quieta quando ela tinha que ter ficado quieta. Ela foi uma serva fiel e o Senhor lembrou-se dela. O Senhor tirou ela desse homem arrogante, desse homem ruim e fez ela se tornar uma rainha. O Senhor a redimiu. O Senhor fez com que essa mulher se tornasse aí uma rainha, né? Então ela tinha tudo para continuar vivendo uma vida ruim, né? Arrogante, com esse marido arrogante, com esse marido ruim, mas o Senhor, pela sensatez de Abigail, levou ela até o palácio, né? Então ela foi sábia no falar, sábia no escutar, sábia no agir. E é assim que nós temos que ser como mulheres. Nós precisamos ser sábias. Sábias quando a gente ao ouvir ao nosso Deus, sábia ao conduzir a nossa casa, sábia a condução com o nosso esposo, com os nossos filhos, quem tem filho. Se você não é casada, não tem filho, não tem esposo, sabe aonde no seu trabalho, sabe aonde você andar, na sua escola, na sua faculdade, né? Nós precisamos ser mulheres que escutam a voz do nosso Rei, amado Senhor, que escutam com sabedoria e agem com sabedoria. E quando nós escutamos o nosso Deus e agimos com essa sabedoria, o Senhor também faz por nós, como fez na vida de Abigail. Então, Abigail foi uma serva fiel que ouviu a Deus e executou tudo conforme o Senhor a mandou. E o Senhor a redimiu de ser uma viúva à margem da sociedade e colocou ela num palácio sendo esposa de um rei.
Amém, amém. Coloque a mão nossa no seu coração, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por esta palavra, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor hoje pôde nos alimentar com essa palavra. Pai, que sejamos os servos que nem Abigail foi, que nós possamos, Deus, calar na hora certa e falar na hora certa, que possamos agir com sensatez, Pai, que nosso coração não seja insensato, Pai, que possamos, Deus, saber administrar o nosso lar, nosso esposo, nossos filhos, Pai, que possamos, Senhor Deus, ser sábios no trabalho, na escola, na faculdade, aonde nós andarmos, Pai, que possamos, Deus, ver esta mulher e aprender com ela, Pai. Obrigada por esta palavra, te agradeço pela esta manhã, que você, minha irmã, receba essa palavra e que possa meditar nela. Amém? Deus abençoe. Um beijo.